Boa noite, irmãos. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 18. Ele nos diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e ensina-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia, por o Senhor deixar seus ensinamentos para nós, por essa visão tão maravilhosa que João pôde ter, por mais essa apresentação do teu Filho em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua misericórdia, Pai. Te agradecemos por todas essas coisas, o Senhor manifestar para nós, Senhor, porque nos serve de amparo, de força, que assim o Senhor possa estar tocando em nossos corações com essa passagem, com essas palavras, que possa servir para o nosso crescimento, que possamos sair daqui hoje edificados um pouco mais em Ti, Senhor, que possamos Te render mais glórias pela Tua obra, Senhor. São essas coisas que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então aqui, mais uma vez, apesar de estarmos em Apocalipse e não no livro de João, é o mesmo João escrevendo, né?
Tem algumas pessoas que acham que não é o mesmo João, tá? Mas, de forma geral, cremos, né? A tradição diz que é o mesmo João. Algumas pessoas duvidam por algumas formas de escrita, mas como são situações muito diferentes a que ele escreveu, né? Que ele estava preso e a outra, o Evangelho, ele estava cercado de irmãos que possivelmente tenham ajudado ele em escrita. Então temos aí uma divergência, mas que não afeta, né, nosso entendimento. Independente de que João escreveu aqui, que João que está tendo a visão, ela apresenta mais uma qualidade de Jesus Cristo. Uma das qualidades que talvez nós tenhamos mais dificuldade de fato aceitar, ele diz respeito à eternidade de Jesus Cristo. Se é difícil para nós entendermos que não há fim, imagina entender que não há começo, né? Eu acho que esse é o assunto que minha mente mais trava. Eu tenho que cortar muitas vezes o raciocínio, o pensamento desse assunto, porque eu começo a querer, o motor começa a ferver aqui. Como não ter fim? Como isso é possível? O homem foi feito para ter um começo e um fim, né, no corpo aqui, o que nós conhecemos hoje. Nós em vida temos começo e fim. Mas aqui mostra que de fato Jesus é diferente. E obviamente aqui quem é apresentado é Jesus, né? Embora não cite por nome, que é Jesus Cristo, mas ele diz que como ele diz aqui, o Filho, isso, o Filho do Homem. E principalmente, ele nos diz aqui no versículo 18, algo que identifica exclusivamente Jesus nessa qualidade. Ele diz: o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Não existe outra figura, outro ser que possa falar que estou vivo, mas morri. Ninguém passou pela morte, mas está vivo, né? A não ser Jesus Cristo. Ele é o único que pode dizer isso, porque ele é que venceu a morte, o primogênito nisso. Então aqui nós temos a certeza que é Jesus falando com João. E essa passagem eu acho ela muito curiosa. Porque nós vemos que a descrição toda aqui ela tem um efeito de mostrar a glória e o poder de Jesus, né? Jesus vai começar a dizer o que João tinha que escrever e passar para as igrejas. Mas antes disso, ele demonstra uma autoridade, né? Para que João escrevesse mesmo ali com fidelidade tudo, ele mostra primeiro quem ele é, quem é que está ditando aqui, quem é que está escrevendo, quem é que está mandando escrever. Por isso nós temos aqui uma descrição no dos versículos 14 a 16, que demonstram glória, citando, né, os cabelos brancos, olhos em chamas, pés reluzentes como um latão refinado e o rosto como o sol. É uma grande glória. Só o sol já é impossível a gente ficar olhando
diretamente, né? Não recomendo que ninguém faça muito isso, né? Mas, além disso, tem todo o resto que emana luz, que emana poder, né? Ainda sobre o poder, ele diz da voz de muitas águas, né? Há quem diga que eu tenho a voz grossa, que dá uma imponência muitas vezes, né? Uma voz mais pesada. Ela com certeza não se compara a essa voz de muitas águas. É muito, né? Quando nós ouvimos a força da água numa cachoeira, por exemplo, nós percebemos o tamanho do poder dela, né? E ele também faz aqui uma descrição que, particularmente, eu não consigo nem imaginar isso. Eu não sei. Ele usa uma expressão um pouco diferente aqui, né? A boca como espada de dois fios. Nós entendemos o que ele quer dizer, mas eu não entendo direito o que é que ele viu. Ele falar que a boca era como uma espada, né? Mas certamente a fala com poder, penetrante. Bom, nós vemos aqui então toda uma apresentação de glória e poder, que já nos diz muito sobre o Jesus, né? Nós, quando estamos vendo lá a, a vida de Jesus nos evangelhos, nós vemos normalmente uma figura de humildade, de simples, né? Ele mesmo quando ele faz os milagres, ele faz sempre de uma forma muito simples, né? Ele cura um cego com lama, cura as feridas mandando alguém mergulhar nas águas. Raramente ele faz uma apresentação realmente imponente, né? Até quando ele multiplica aquela quantidade de pães, é em cesto. Ninguém está vendo ali, né? Uma explosão, algo forte. Mas aqui, pensando que é o mesmo João, o que eu entendo que seja, eu fico imaginando como era para ele, que viveu tanto tempo do lado daquele Jesus na forma de homem, e aqui ele olha para aquele mesmo Jesus de uma forma tão imponente, tão forte. E é curioso que é tão forte que diz aqui que ele desmaiou. Ele caiu como morto, né? A gente deduz que seja um desmaio, mas na verdade, como ele estava aqui arrebatado, nós não sabemos nem como foi exatamente isso, mas propositadamente Deus faz ali com que ele apagasse. E a partir daí, Jesus faz algo que para mim é muito importante, para a nossa interpretação aqui é muito importante. Porque o que diz que ele faz, esse Deus de tanta, esse Jesus ali, de tanto poder, de tanta glória, ele estende a sua mão, a sua destra, sobre João, para acudi-lo, para levantar ele. Bom, isso diz muito sobre o que nós vamos entender aqui, sobre essa apresentação de Jesus. Basicamente, nós vamos falar sobre Jesus se apresentando como o princípio e o fim. Mas aqui, ele usa expressões diferentes para fazer isso. Em outras passagens também ele usa um pouquinho diferente, muitas vezes. Mas é uma apresentação que Jesus fez em outros lugares, né? Até apóstolos citando também essa definição de Jesus.
Mas nós vemos que aqui, nessa passagem, não sei se os irmãos repararam, mas ele faz essa mesma afirmação duas vezes. Ele fala no começo que ele é o alfa e o ômega, que é começo e fim também. E ele fala no final que ele é o princípio e o fim. Agora, por que que Jesus diz isso duas vezes, né? Por que que diz isso duas vezes nessa passagem? Apesar de serem duas vezes, em cada um dos momentos aqui, ele nos remete a uma coisa totalmente diferente. Pelo momento, pelo gesto em que é feito enquanto se diz isso. Então, primeiro nós vamos ver da primeira afirmação dele, dizendo: eu sou alfa e ômega. Aqui ele usa para quando ele vai começar a fazer a afirmação dele de autoridade. Quando ele vai se colocar em autoridade para que João veja quem ele é. No versículo 11, né? João estava lá e a voz veio de trás dele e dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Bom, quando ele diz que ele é o alfa, nós pensamos, nos remete logo ao início, ao começo, ao que dá o ponto de partida de tudo. É o começo do alfabeto deles, né? E é engraçado, né? Porque hoje em dia nós temos a expressão de um alfa soando até com uma conotação ruim, né? Ah, esse macho alfa, como uma pessoa muito arrogante, machista, prepotente. Enfim, podemos citar várias coisas. Mas ele carrega sim a expressão de cabeça, de quem inicia as coisas. Jesus tem essa qualidade. Quando nós vemos, agora sim em João, no capítulo 1, nós vemos aqui que Jesus, né, mais um motivo para nós não comemorarmos Natal. Porque Jesus não passou a existir a partir dali, né? Lógico que para nós tem Jesus se fazer carne, vir a este mundo é algo maravilhoso. Mas não é o nascimento de Jesus. Jesus já existia. Nós vemos aqui João 1,14, por exemplo, nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós vemos a expressão de que o Verbo, o Jesus, ele se fez carne. O que nós podemos entender de que ele mudou a sua forma para a carne. Ele já era pré-existente e se tornou carne. É muito curioso isso no ser humano pensar, né? Porque o homem, ele foi criado da forma oposta, né? Eu não vou tentar entender em que momento que Deus dá a vida, o espírito, a alma para um bebê. Eu não vou tentar entender isso porque não diz na Bíblia e, enfim, vamos ficar debatendo eternamente aqui. Mas se nós pensarmos no primeiro homem, foi como? Adão. Deus fez o corpo e então
gerou a vida para que estivesse naquele corpo. E Jesus é o oposto. Ele era a vida e ele fez corpo para si. Ele passou a habitar um corpo. E não só isso, como diz aqui, que esse corpo apresentou a glória e a graça para os homens. Um corpo, mas ainda sendo Deus. Bom, mas ainda aqui em João, no versículo 1, porque aquele versículo só nos diz que Jesus existia antes, né? O corpo dele existir. Mas o versículo 1 ele é mais enfático ainda, porque ele nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus ele já existe desde antes da criação. E ele estava com Deus, ele era Deus, ele tem o poder, ele de fato é o Alfa. Bom, eu não vou me ater muito a ele ser Deus também, porque aí já vai uma outra longa mensagem sobre a Trindade. Nós passaríamos horas tentando estudar a Trindade. Mas está embutido nisso, de Jesus ser o princípio e o fim, implica em ele ser Deus também. E no versículo 3, ele nos diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, não só ele estava lá desde o início, presente, mas nos diz aqui que ele fez todas as coisas. Ele tem o poder desde o princípio. Uma imutabilidade. Ele tinha todo o poder no início. Ele demonstra todo o poder dele quando ele se fez homem, ele ainda era todo poderoso, fazendo vários milagres para comprovar isso. E nós vemos que também no final dos tempos ele vai demonstrar que ele permanece todo poderoso. E no versículo 4, ele nos diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus ele é a luz dos homens, ele é a vida desde sempre. Às vezes nós pensamos em Jesus como a figura da luz para nós, apenas porque ele morreu na cruz por nós, não é mesmo? Bom, com certeza ele ter morrido pelos nossos pecados é vital. Mas acontece que ele já é dono da vida desde o princípio. Ele é dono de cada um de nós, porque ele nos criou e porque ele nos comprou. Ele é duplamente dono de nós, não é mesmo? E em Colossenses, capítulo 1,
Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele diz assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então aqui o apóstolo ele enfatiza que todas as coisas só existem por causa de Jesus Cristo. Ele cria todas as coisas e ele sustenta todas as coisas, né? Diz aqui no versículo 17, todas as coisas subsistem por ele. Se não fosse por Jesus, simplesmente tudo desfaria. A nossa vida ela permanece pelo poder de Jesus Cristo. Só porque ele mantém, ele nos sustém. Todas as coisas foram criadas por ele, até as coisas invisíveis. As forças, as potestades, tudo existe por conta dele. Então ele é absolutamente o alfa, o princípio. Mas ele também é o ômega. E aqui essa mesma passagem de Colossenses, ela já nos diz isso. No versículo 16, o final diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ômega é a última palavra, é onde tudo termina, é para onde tudo caminha. Jesus fez todas as coisas. E todas as coisas vão em direção a ele. A razão de tudo, o motivo de tudo é Jesus Cristo. E isso é um recado muito importante para nós. Porque muitas vezes nós pensamos no Evangelho, na obra de Deus, como algo para nós, para o homem. Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E nós nos esquecemos que, na verdade, o centro de tudo é Cristo. Nós lemos a Bíblia tentando buscar respostas para nós, para a nossa vida. A Bíblia nos diz sim como somos salvos e como devemos viver a nossa vida. Mas o objetivo da Bíblia é nos levar para Cristo, nos levar a fazer a vontade de Cristo. É servir, é adorar a Cristo. É mostrar o tamanho da obra de amor e de graça de Cristo. Envolve nós sermos cristocêntricos. Mateus, capítulo 25. E minha mensagem está sendo extremamente rápida. Mateus 25, versículo 31. Ele nos apresenta mais uma característica do ômega de Jesus.
versículo 31 a 34, nos diz: E quando o Filho do Homem, Jesus, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o versículo 41: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, não só as coisas caminham para Jesus Cristo, ele é o centro de tudo, para onde tudo termina, mas como lá no final, quem vai estar sentado julgando a todos é esse Jesus Cristo. Ele, com todo o poder de dar o reino ou de lançar ao inferno, ele tem todo o poder para julgar. Isso é o que quer dizer com o ômega. Ele tem todo o poder no começo e todo o poder no fim. Mas, voltando ao nosso texto inicial, de Apocalipse 1, nós vemos aqui então que no versículo 11, Jesus se apresenta dessa forma, como o Todo-Poderoso, o que fez todas as coisas, o que é dono de todas as coisas, o que vai julgar no final todas as coisas. Ele se apresenta numa figura de extrema glória e poder. E aí João cai. E esse mesmo Jesus estende a sua mão para ele. Estende a sua destra sobre João. E quando ele estende a sua mão sobre João, o que ele diz é... Vou pegar aqui. Versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Então, o que antes a expressão eu sou o primeiro e o último era para demonstrar um poder, agora ele fala para João: Não tema, porque eu sou o primeiro e o último. Agora serve de conforto, serve de amparo, serve para dar confiança para João, tranquilidade. Totalmente diferente. Porque aqui ele nos diz respeito a ele ter total controle sobre a vida. Jesus, sim, ele tem autoridade de dar ou tirar a vida. Mas isso nos diz respeito que é ele também quem sustenta a vida. Ele sustenta em cada momento de dificuldade. Aqui, o momento em que João se desfaz, ele tem o poder para sustentar. Diz: olha, não, você não vai morrer agora não, fica tranquilo. Só vai morrer a hora que eu deixar. Você ainda vai escrever essa carta para mim e mandar para 7 igrejas.
Porque essa expressão aqui, ela não foi acompanhada de uma espada, uma língua de espada. Ela foi acompanhada de Deus falando do sacrifício dele, de Jesus falando do sacrifício dele. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo, para todo sempre. Não importa o momento, não importa a dificuldade, Jesus diz que ele estará lá. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Nós temos muitas vezes algumas figuras na nossa vida de pessoas que servem de amparo para nós, né? Muitas vezes um pai, uma mãe, um amigo, um braço direito. E essa pessoa te fortalece nas dificuldades que você tem, em momentos difíceis. Você sabe que a hora que você tiver um problema, aquela pessoa vai estar lá para te sustentar. Mas quando isso é um homem, nós sabemos que em algum momento essa pessoa não vai estar lá. Ou porque fisicamente ela está longe, ou porque ela já faleceu. Ela não vai mais poder te ajudar em nada. Ou está fora da capacidade dela resolver aquilo. Mas aqui Jesus se coloca como, olha, eu não tenho limitação. Eu posso te ajudar em cada instante. A eternidade de Jesus, ele não está a eternidade sentado esperando, parado, sem fazer nada, descansando, né? Jesus veio, fez o serviço dele, veio, fez a criação, depois descansou 4.000 anos, ou sei lá quanto tempo. Veio, morreu, e agora ele está lá descansando de novo para voltar. Não, ele é contínuo, ele é o tempo todo. E ele diz aqui, ainda no final, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tema, porque eu sou o dono da vida. E é eu quem julgo, eu é quem aprisiono. O mundo prega um inferno onde Satanás faz o que quiser, né? É o lugar dele. Essa passagem ela é muito clara em dizer que quem é dono dali é Jesus. Nós muitas vezes não queremos associar Jesus à imagem de um lugar sofredor, ruim, feio. Devemos lembrar que o inferno não vai ser um lugar de perversidade, como muitas vezes se imagina por aí, como se quer passar a imagem, né? É aquele lugar onde tem todo mundo cometendo seus pecados à vontade. O inferno não é aquilo. O inferno é uma prisão. É o lugar de penitência. E quem manda lá é Jesus também. Nós vimos a outra passagem que diz que ele é dono de tudo. Material e imaterial. Potestades, poderes. É ele quem controla. E o inferno não foge disso. Está debaixo da mão dele. Não tema, porque até o inferno está sujeito a Jesus Cristo. Bom, aqui essa passagem, então, ela tem uma apresentação de Jesus como princípio e fim, mas ela nos traz vários ensinamentos.
sobre Jesus, sobre quem ele é. Não diz respeito a uma única coisa, né? Nos diz principalmente sobre nós respeitarmos e temermos a ele, porque ele é sim o Todo-Poderoso. Ele é aquela figura de toda a glória. E nós devemos cair aos pés dele, como aconteceu com João. Nós não temos força para resistir a ele, para suportar o tamanho da glória dele. Que sirva para nós glorificarmos a Jesus melhor. Mas ela também tem a segunda parte de conforto em Jesus Cristo. De sabermos que nós estamos sendo guiados, cuidados por esse pastor, por essa figura que tem a sua mão sobre nós o tempo todo, de eternidade a eternidade. Ele pode nos levantar e nos suster a cada instante. Como diz aquele versículo, tudo subsiste por ele. Nós subsistimos por causa dele. É ele que nos mantém a vida. Amém?